Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal. Hoje, como disse a nossa capa, nós iremos falar a respeito do processo de reagrupamento familiar. Vamos mais uma vez tratar deste procedimento, porque é um procedimento muito importante, porque muitas pessoas necessitam deste procedimento lá no CEF. Digo CEF porque ele ainda existe, ainda está, ainda não foi extinto efetivamente. Ele está extinto legalmente, ele está extinto aguardando regulamentação, mas para todos os efeitos, os procedimentos, todos continuam sendo feitos por este órgão. Então vamos lá. Quais são as regras? Quem pode reagrupar? Como fazer para reagrupar? E quem pode ser reagrupado? E como fazer isto? Quais são as regras para estes procedimentos? É isto o tema do nosso vídeo de hoje. Mas, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, não se esqueça. Inscreva-se no canal, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho na página do YouTube para que cada vez que nós publicamos um vídeo novo você seja automaticamente informado. E para quem não me conhece, porque está assistindo isto pela primeira vez, meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos de nacionalidade, casamento, vistos consulares, enfim, tudo aquilo que envolve processos de imigração. Muito bem, vamos deixar os recados paroquiais de lado e vamos falar então naquilo que interessa. Processo de reagrupamento familiar. Como diz a nossa capa, quem pode é alguém que já está em território nacional, portanto, em Portugal, e traz para Portugal algum familiar. Filho, pai, mãe, filho adotado, enfim, são várias as situações possíveis. E tudo isso está regulamentado, evidentemente, na Lei 23/2007, de 4 de junho, que traz as regras para os processos de reagrupamento familiar, de concessão de visto, enfim, é a lei de estrangeiros. É aí que está a fundamentação, é aí que está o detalhe que você deve procurar, além, evidentemente, de decreto regulamentar, que diz como, que diz aonde, enfim, aí a gente vai se aprofundar. Mas nós vamos nos ater aqui, basicamente, àquilo que está na lei. Não vou falar ainda do decreto, porque isto é regulamentação da lei. Bem, quem pode reagrupar? Então, quem está em Portugal. E quando eu digo quem está em Portugal, eu estou a falar de quem está em Portugal de forma legal. Ou seja, você veio com um visto consular para Portugal. Depois de entrar em Portugal com o visto, você vai fazer o quê? Você vai buscar a sua autorização de residência, você vai buscar o seu título de residência. Normalmente, quando se faz o visto lá no Brasil, você já sai com um agendamento feito. Então, basta fazer uma consulta, basta fazer o seu cadastro na página do CEF e lá você vai verificar dia e horário do seu agendamento. E como é que você sabe? Você faz o cadastro e você pega o número do seu visto e insere no sistema. E ele automaticamente vai localizar esta marcação, este agendamento. Vai dizer o dia, a hora e o local aonde você deve se apresentar. Uma vez se apresentando, faz-se a coleta de dados biométricos e o restante dos procedimentos e você percebe depois, ou recebe depois, o seu título de residência, de acordo com aquele visto que você conseguiu lá no consulado, ainda no Brasil. Então, se é um visto de estudo, se é um visto de trabalho, se é um visto de empresário, enfim, dentro das várias categorias, o título de residência é compatível. Quem pode ser reagrupado? Aí nós vamos falar de toda aquela categoria de pessoas que podem ser reagrupados por aquele que já está em Portugal. Agora vejam, se eu fiz, por exemplo, manifestação de interesse pelo artigo 88, 89, consegui o meu título de residência, então eu posso fazer reagrupamento. E aquele que eu estou reagrupando, ele vai ter um título de residência
válido pelo mesmo período que o meu título de residência. Portanto, se eu tenho um título de 2 anos e vou reagrupar alguém, esta pessoa vai receber também um título para 2 anos. Se o meu título for de 3 anos, vai ser também um título de 3 anos. Se eu já tenho um título de 5 anos por ser, por exemplo, um familiar de cidadão europeu, eu, familiar, já tenho uma autorização para residir por 5 anos aqui. O meu familiar, que eu vou trazer, que eu vou reagrupar, que eu vou fazer por um outro artigo, mas também vai ter um título de residência, será idêntico ao meu. Portanto, 5 anos para mim, 5 anos para meu cônjuge, por exemplo. Muito bem. Então, vamos tratar daqueles que podem ser reagrupados. Então, lembre-se, primeira coisa a notar é que, para que eu possa fazer reagrupamento, eu já devo estar regular em Portugal. Ok? Então, vamos lá. Quem podem ser estas pessoas? Eu vou colocar na tela para vocês aqui a página do CEF, onde nós temos lá o artigo que trata do reagrupamento, dos processos, das etapas e das condições para o reagrupamento familiar. Vou colocar aqui na tela para vocês, então. Nós vamos falar aqui de residir em Portugal e reagrupar família. Artigo 98, número 2, reagrupamento familiar com familiar em território nacional. Aqui tem um detalhe, porque eu posso pedir pela lei o reagrupamento de uma pessoa que ainda não está em território nacional. Agora, aí entramos numa outra questão que é a VFS e o consulado português concedem o visto de reagrupamento familiar? Até deveriam conceder, mas não é sempre. E eles muitas vezes não concedem esse visto porque a pessoa tem outras possibilidades de entrar aqui. Então, isto pode não acontecer. Nós passamos aqui nesta página pelos documentos que são necessários, pelos documentos específicos para os casos, mas isto não é objeto deste nosso vídeo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem acesso a esta parte da página do CEF, onde está esse artigo. O que interessa está aqui então. Tem direito ao reagrupamento familiar os seguintes membros da família do residente, conforme os artigos 99 e 100 da Lei de Estrangeiros. Primeira pessoa, o cônjuge. Depois, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges. Perceba, filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges. Portanto, aqui você já tem que fazer uma prova de que este filho menor está a cargo. Os menores adotados pelo requerente, quando não seja casado, pelo requerente ou pelo cônjuge, por efeito de decisão da autoridade competente do país de origem, desde que a lei deste país reconheça aos adotados direitos e deveres idênticos aos da filiação natural, e que a decisão seja reconhecida por Portugal. Neste caso, quando se fala que reconhecida por Portugal, isso significa que ainda pode passar pelo tribunal. Ou seja, é uma sentença estrangeira que dá o direito da adoção e que, por ser uma sentença estrangeira que fez com que este menor, ou mesmo já maior, fosse adotado por este casal, este processo, por ser um processo judicial, por ser através de uma sentença, deve passar pelo crivo do judiciário português para ter eficácia dentro de Portugal. Vejam que é uma situação bastante atípica, bastante diferente, mas que tem previsão legal. Portanto, o filho adotado pode também ser reagrupado em Portugal, mas prescinde de um reconhecimento pelo judiciário português. Os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges que seja solteiro e se encontrem a estudar num estabelecimento de ensino em Portugal. Portanto, filho maior, mas que também esteja a cargo do casal, que está aqui, e que esteja estudando, porque se ele não estiver estudando, isto aqui cai por terra. Depois, os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges que sejam solteiros e se encontrem a estudar sempre que o titular do direito ao reagrupamento tenha autorização de residência concedida ao abrigo do artigo 90, a linha A. Filhos maiores a cargo do casal ou de um deles, um dos cônjuges,
que sejam solteiros e se encontrem a estudar, sempre que o titular do reagrupamento tenha autorização de residência ao abrigo do artigo 90. Aqui tem que verificar se ele tem ou não residência pelo 90. Se não tiver, este caso aqui também não encaixa no reagrupamento. Depois, os ascendentes em linha reta em primeiro grau do residente ou do seu cônjuge, desde que se encontre a seu cargo. Aqui também você tem que fazer prova de que o ascendente em linha reta e em primeiro grau, ou seja, seu pai ou sua mãe, tenham, né, que estejam a seu cargo, ou seja, você é responsável por eles, você tem o sustento deles sob seu controle, sob seu domínio. Eles são seus dependentes, como nós costumamos chamar lá no Brasil. Depois, os irmãos menores, desde que se encontrem sob tutela do residente, de harmonia com decisão proferida pela autoridade competente do país de origem e desde que essa decisão seja reconhecida por Portugal. Voltamos aqui àquele caso dos adotados. Então, se eu tenho um irmão menor e eu sou responsável, eu sou o tutor deste menor, imagine uma situação em que os pais estão faltando e eu passo a ser o responsável legal por este menor, que é meu irmão. Então, sim, eu tenho que trazer para Portugal a sentença judicial brasileira transitada em julgado, que deve ser reconhecida pelo tribunal português e, desta forma, eu possa fazer o reagrupamento. Consideram-se ainda membros da família para os efeitos de reagrupamento familiar do refugiado menor não acompanhado. Familiar do refugiado. Agora nós já estamos entrando em outra categoria aqui. Os ascendentes de primeiro grau, os diretos, o seu tutor legal ou qualquer outro familiar. Se o refugiado não tiver ascendentes diretos ou não for possível localizá-los. Consideram-se membros da família para efeitos de reagrupamento familiar do titular de autorização de residência para estudo, estágio profissional, não remunerado ou voluntariado. Quem? O cônjuge, os filhos menores incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os menores adotados, mesma situação que nós vimos no item anterior. Agora, para aquelas pessoas que vivem em união de fato, o reagrupamento familiar pode ser autorizado com o parceiro que mantenha em território nacional fora dele, com o cidadão estrangeiro, residente, uma união de fato devidamente comprovada nos termos da lei. Portanto, deve haver comprovação desta união de fato. E ainda, os solteiros, os filhos solteiros, menores ou incapazes, incluindo os filhos adotados do parceiro de fato, desde que estes lhe estejam legalmente confiados. Volta-se àquela situação anterior. E, evidentemente, que os documentos escritos em língua estrangeira precisam ser traduzidos, legalizados e por aí vai. Então, o que nós temos aqui é a regra e a condição para os processos de residir em Portugal e reagrupar a família. Muitas vezes, as pessoas acabam pedindo pelo artigo errado. E aí, quando chega na hora do atendimento lá no balcão do CEF, o funcionário, né, que está lá, o servidor, ele vai pegar os seus documentos, vai verificar o artigo pelo qual você deu entrada e vai constatar que o pedido foi feito com fundamento legal errado. Isso não é raro, isso é comum, aliás. As pessoas, sem ter o devido conhecimento, lógico que todos podem fazer a leitura da lei e irem ao balcão do CEF, procurarem por informações e fazer este processo. Não tem nada de ilegal e de irregular nisto. É direito de cada um. Agora, para isto você tem que estar informado, para isso você tem que entender aquilo que está escrito aqui na legislação. Então, muitas vezes as pessoas fazem a leitura, fazem uma interpretação diversa daquela que é a correta e acabam fazendo um pedido de reagrupamento familiar fundamentado num artigo errado. E quando chegam ao CEF, no dia da entrevista, já esperaram meses para conseguir esta vaga, conseguiram a vaga em meses ainda de espera para frente e chega na hora H, não é aprovado, é indeferido, de plano o pedido. E eles não voltam atrás. É evidente que para tudo nesta vida há uma solução
exceto para a morte. Então, o que eu vou dizer para vocês? Leiam, procurem se informar, procurem buscar dentro da lei e dentro dos decretos que regulamentam a lei as informações e as condições necessárias para o seu caso, porque é o que eu sempre digo, cada caso é um caso, cada caso merece ser analisado, a forma de aplicar. Não existe uma prateleira com soluções prontas. Nós temos que pegar o seu caso, analisar o seu caso e ver qual o melhor enquadramento e aonde nós podemos fazer, quando fazer e como fazer. É isto que se faz, é isto que deve ser analisado. E você deve fazer da mesma forma. Se você vai fazer sozinho, faça isto. Pega a lei, pega o decreto, faça a leitura, interprete, busque informação e, eu vou ao CEF e vou fazer o agendamento. Para quê? Para não cometer erros. E aí você perde tempo e muito tempo. E isso é desgastante para a gente quando eu falo do psicológico, porque a gente sai derrotado de lá, a gente sai arrasado de lá porque esperou meses por isto e não consegue resolver. Então, prestem atenção nestes detalhes. A coisa sempre se resolve na vírgula, no ponto e vírgula e no ponto. É aí que se resolve qualquer questão. A lei está aí, o decreto está aí, o despacho está aí, a regulamentação está ali. Basta fazer a leitura, interpretar e pegar o artigo correto. É isso o que eu queria dizer para vocês hoje. Muitas vezes se consegue contornar uma situação destas, mas aí tem que agir no momento exato, no momento correto, no momento oportuno, né, de tentar reverter uma situação destas, e às vezes não há solução, você realmente perde a marcação e vai ter que começar uma nova, ou seja, vai entrar de novo na fila por uma vaga. E nós vivemos um momento bastante peculiar aqui, em que se hoje, dia 12 de novembro de 2021, eu entrar em contato com o CEF e tentar fazer algum agendamento, eu vou receber a seguinte resposta: não há vaga. Mas para dezembro, não há vagas. Nós não temos mais vagas e não estamos fazendo agendamento até o fim de 2021. Talvez porque estão todas as vagas tomadas, talvez porque a reestruturação está pesando e não se sabe ainda como é que isto vai acontecer. Então, estes são os motivos que levam a que você ligue para o CEF em meados de novembro e não consiga fazer uma marcação para janeiro ou para fevereiro, porque as vagas não abrem, eles não fazem a marcação. E aí você fica esperando. Você precisa ficar ligando diariamente ao CEF, ou pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, para ver se abre uma janelinha, porque eles também não avisam quando abre. Abriram vagas, mas dificilmente alguém sabe quando abre. Então, é isso que eu tinha para o dia de hoje. Desejo a todos um excelente, melhor dizendo, final de semana, e que a próxima semana seja proveitosa e que tudo corra bem para vocês. Um grande abraço, até a próxima, que seja breve e que a gente se veja logo, na segunda-feira. Até lá!